dominar a física e desvendar os seus segredos. Hoje vamos ver a diferença entre um escalar e um vetor, ou melhor, entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. FTO é do subscreva e não se esqueça de carregar no sino. Semana passada comprei um livro no LX e combinei pescá-lo às Caldas da Rainha. Está sim, Sr. Tibúrcio? Sim, estou a falar por causa do livro. Sim. Amanhã às 9, ótimo. Sim. Rua das Montras. Sim. Sei muito bem onde fica. Sim. A gelataria fica ali. Sim, fica ali na esquina. Sim, sei muito bem. 20 metros. Sim. Então fica combinado 9 horas? Sim, eu não me esqueço de levar. Sim. Tá, obrigado, bom dia, até amanhã. No dia seguinte, fui então à gelataria, andei 20 metros, entrei na loja. Sr. Tibúrcio, como está? Vinha buscar o livro. Não, eu não sou o Sr. Tibúrcio, eu sou o Asdrúbal, o Tibúrcio é mais à frente. Peço desculpa, devo-me ter enganado. Saí da loja, fui até à gelataria, novamente, e andei 20 metros no sentido contrário. E realmente era a loja do Sr. Tibúrcio e completei a transação. Porquê que será que eu não consegui acertar logo na loja do Sr. Tibúrcio? Para já, porque tive azar. Em vez de ir para ali, fui para ali. Mas porque o Sr. Tibúrcio não me deu a informação completa para chegar à loja dele. Ele disse-me apenas que a sua loja estava a 20 metros da gelataria. Ora, qualquer destes pontos aqui está a 20 metros da gelataria. Obviamente que implicitamente ele disse-me que a sua loja estava na Rua das Montras e por isso eu já sabia a direção da sua loja. Portanto, a loja ou estaria aqui ou aqui. Mas ele não me disse se a loja era neste sentido ou neste. Isto é, ele devia-me ter dado não só a distância, aqui era a loja do Sr. Asdrúbal, aqui assim, portanto esta distância A e esta distância T são exatamente iguais. A e T são iguais e são iguais aos tais 20 metros. Mas ele não me disse se era para cima ou se era para baixo. A direção estava implícita, a direção da Rua das Montras, como eu já disse. Se ele me tivesse dito que era para cima, eu teria, obviamente, seguido neste sentido e não neste sentido. Ora, o que é que o Sr. Tibúrcio me devia ter dado? 3 parâmetros. Devia-me ter dado a distância, um número que me deu, 20 metros. Devia-me ter dito qual era a direção, deu-me essa direção implicitamente, porque me disse que estava na Rua das Montras, mas não me disse qual era o sentido. Ora, 3 parâmetros. Um número, uma direção e um sentido. Em física, há muitas grandezas que não se conseguem definir apenas com um número. Por exemplo, a temperatura consegue-se definir com um número. Se eu quiser saber a temperatura neste ponto, por exemplo, a temperatura fica muito bem definida se eu disser que são 20 graus Celsius. No entanto, se eu quiser saber, como aqui vos mostrei, a posição da loja do Sr. Asdrúbal ou do Sr. Tibúrcio relativamente aqui à gelataria, não me basta saber este número de 20 metros. Eu preciso saber também qual é que é o sentido, qual a direção. Ora, para isso, nós vamos indicar essa posição não através de um único número, mas através de uma grandeza que se chama um vetor. E nós representamos os vetores por uma letra e por uma seta em cima, que nos indica que tem um determinado comprimento, neste caso os 20 metros, e os comprimentos destes 2 vetores são iguais, como podem ver, mas são grandezas diferentes, porque têm, por acaso neste caso têm a mesma direção, que é a direção da Rua das Montras, mas têm sentidos opostos. Portanto, eu posso dizer que o comprimento destes 2 vetores, o tal número, é igual, mas eu não posso dizer que os 2 vetores são iguais, porque este tem um sentido diferente deste, embora tenham ambos a mesma direção e o mesmo modo. A posição da loja do Sr. Asdrúbal ou do Sr. Tibúrcio em relação à gelataria é um exemplo de uma grandeza vetorial, que precisa do número, de uma direção e do sentido. Existem muitas outras grandezas em física que são grandezas vetoriais. Vejamos alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo. Eu quero tirar esta cadeira do sítio. Esta força tem esta direção, este sentido, não faz nada à cadeira. Esta força tem esta direção, tem este sentido e tem uma
determinada intensidade e faz com que a cadeira se mexa para ali. A força é uma grandeza vetorial. Segundo exemplo, eu quero determinar o valor desta área que aqui está. Ora, se eu souber que este comprimento aqui corresponde a 28 cm e este corresponde aproximadamente a 34 cm, eu sei que o valor desta área corresponde aproximadamente a 950 cm². Esta área fica completamente definida apenas com um número e, obviamente, com uma unidade, o centímetro². Se eu considerar que esta área, em vez de ser definida apenas por um número, os tais 950 cm², for representada por um vetor perpendicular à superfície, em que este vetor tem o comprimento de 950 cm², quando a superfície está orientada desta forma, eu sei qual é a direção deste vetor, sei qual é que é o seu sentido, sei exatamente o valor desta área, os tais 950 cm², e sei qual é a sua orientação. Se mudar de orientação, a área, este valor de superfície, continua a ser exatamente o mesmo, mas o vetor já é outro. O módulo é exatamente o mesmo, porque a superfície não mudou, mas a direção e o sentido mudaram. Cada um destes vetores representa, ao fim e ao cabo, o mesmo valor de área, mas orientações diferentes no espaço. Se aprenderam alguma coisa com este vídeo e ainda não fizeram, subscrevam este canal, a FTO Edu, e carreguem no sino para estarem sempre a par das novidades. Agora também já podem seguir o canal FTO Edu no Facebook e no Instagram. Estejam também atentos à descrição deste vídeo, onde irei também incluir informações e também exercícios para poderem praticar. Estejam atentos. Bom estudo, bom trabalho. Vou-vos indicar, para além de entrar, um vetor, se calhar temos aqui